Fala, Luquinhas. Ué, já tá ao vivo. Gente, desculpa aí boa noite, primeiramente. Sejam bem-vindas todas e todos. Desculpa aí o leve atraso. O Luquinhas já tá aqui. Já vou chamar ele aqui enquanto o pessoal vai chegando, tá bom? Deixa eu te convidar aqui, Luquinhas. E aí, Aí, Alex, beleza? tudo bem? Beleza. Luquinhas, aproveitar primeiro pedir desculpa pra você também por esses 5 minutinhos aí de atraso. Relaxa. Correria tá um pouco grande ainda aqui dentro de casa. E deixa eu fixar aqui nossa. Ih, ó, o Tequito aí, teu pai aí. Fala, Tequito! E tu tá conseguindo ouvir bem? Tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Tô sim. Eu aprendi a fixar aqui no comentário o tema da palestra. Vamos ver se eu consigo fazer isso. E, Arthurzinho chegando aí também. Tema da nossa palestra de hoje. Primeiro eu vou apresentar, né, o Lucas. Para quem está chegando aí agora, o Lucas é um grande amigo meu, pessoal. Está aí cedendo o seu tempo, dividindo com a gente um pouquinho de conhecimento. O Lucas é formado em fotografia, né, Lucas, pela universidade. Estácio. Vamos lá, se apresenta aí. É melhor você se apresentar do que eu. Sou formado em fotografia pela Estácio e trabalho com cinema, sou assistente de câmera e é isso, sou apaixonado pela fotografia. É Muito isso. bem. E hoje a gente vai falar então de. Dar um resumo geral pro pessoal. O que a gente vai falar hoje? Então, eu vou falar sobre, assim, tipo, vou falar sobre os três pilares da fotografia para quem quiser começar a fotografar em modo manual. E também vou falar sobre um pouco de composição. Tentei focar um pouco mais que, de umas composições que vocês poderiam utilizar fazendo uma escalada e tal, essas coisas. Bacana, muito bem. Temos 12 pessoas aí, em média dá geralmente 20, 30, né? Um tema que a galera tem gostado bastante, porque a gente realmente visita lugares incríveis, com visuais fantásticos, e às vezes é aquela a imagem de uma paisagem, mas às vezes também a imagem sem muita luminosidade de uma pessoa escalando, como você mesmo falou, né? Para quem é escalador aí, que a maioria acredito que seja, né? Tem algumas que são bem. Que a gente acaba utilizando mais, né? Por exemplo, vias italianos ali, que ela tem um impacto muito grande. E, bom, Kika chegando aí também. Quem mais já tá aí que eu conheço? Carol tá aí também, ó, te prestigiando, teu irmão, teu pai. Bom, Luquinhas, acho que já dá, meu amigo. Já posso? Quando você quiser. Então tá bom. Eu separei um PDF, né? Eu te dei, não sei se chegou a entregar no grupo. Ainda Assim, não. tá bom. Mas que eu cheguei, vou apontar alguns itens que eu quero falar sobre, que vai ser sobre ISO, velocidade, do obturador e diafragma. Vou falar desses três pilares. Também vou falar sobre composição. Eu pensei em não falar sobre medição, white balance, lente, essas coisas, para não ficar uma live muito grande. Caso role um tempo, posso até falar sobre. Ou até mesmo, caso alguém tenha alguma dúvida, posso tirar. E eu pensei também, ao final de cada etapa que eu vou falando, abrir, tipo, para caso alguém tenha alguma dúvida e tal, falar. Beleza. Tá bom? Tá Eu bom. vou começar falando sobre quando for falar dos três pilares, vou começar a falar do ISO. O ISO seria, passando para a película, ele seria como se fosse antigamente a asa, a sensibilidade do filme. Né? Seria tipo, eu até peguei alguns filmes aqui de antigamente que tem, não sei se está conseguindo ver esse número 400. Tô vendo.
e aqui 3.200. Uhum. Isso era de época de película. Ou de hoje em dia, a gente usa como ISO, né? Sensibilidade do filme. E o que que seria isso? Seria tipo, quanto menor o número, 100, ou até menos, mas o padrão normal seria 100, então, quanto menor, ele entra menos luz, ele é menos sensível à luz. E automaticamente isso causa menos ruído. O ruído seria na época da película o grão, e esse aqui seria tipo começar a enxergar um pouco o pixel, entendeu? Seria uma perda assim, de qualidade, mas no 100 tu não enxerga isso. E cada vez mais que você vai subindo, que normalmente a gente fotografa até um ISO 800, você ganharia mais luz cada vez mais que você sobe, automaticamente você fica mais sensível à luz, automaticamente com mais ruído, entendeu? Tá, então para um cara leigo, por exemplo, como eu, se eu ganho luz aumentando o ISO, se eu estou num ambiente escuro, é mais interessante então subir esse ISO, é isso? Isso, isso. Tá, e a Mas sabe, diferença é bem sensível, bem latente, né? Ou a isso. diferença é sensível? Não, tu vê bastante quando tu vai subir. Quando tu passa do 800, porque normalmente quando tu passa do 800, tu vai para 1.600, que tu dá um pulo alto. E depois, 2.400, 3.200, tu vai subindo muito e tu vai vendo muito. Sendo que Ah, a partir daí tu já começa a ver o ruído da foto. Tu já uhum, começa a sentir. Igual normalmente quando tu tira uma foto com o celular à noite, e tu começa a ver que ela não tem uma qualidade tão boa, né? Tipo, sim. o preto dela, tu começa a ver cada coisa. Então seria isso. Tipo, eu normalmente quando eu tiro com a câmera, eu vou até o ISO 800, que eu acho que é o normal, é o mais suportável. Passando disso, tu começa a ter o ruído, sendo que tipo, é melhor você ter uma foto do que não ter a foto por questões de ruído, né? Melhor você Claro, fazer a foto. claro. E caso alguém tenha alguma dúvida, eu vou passar pro outro pilar. Tem alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida, mas eu não sei se você ainda vai falar ainda, tipo, no celular, por exemplo, dependendo do Uhum. aparelho. Então, na câmera digital, a gente consegue manipular esse ISO. No Sim. celular, como é que a gente faz isso? Eu acho que tem. Pelo teste lá do meu irmão, que é a Samsung, acho que a Samsung tem um modo manual, né? Ah, No modo manual, você consegue modificar esse ISO. O meu entendi. iPhone, no iPhone eu não consigo, a não ser que eu baixe algum aplicativo que faça como eles para ser câmera manual. Só Ele que no ajusta automático, automaticamente. se eu for tirar agora uma foto à noite, com certeza eles automaticamente vai jogar o ISO lá para cima. Ah, entendi. Bacana, show. Aí se alguém tiver alguma dúvida, não sei se. Eu não consigo ler direito. Não, não, eu vou olhando. Se alguém Não, perguntar alguma coisa, eu te falo. Fica tranquilo. beleza. Eu vou passar para a velocidade do obturador. Tá. Que seria Primeiro, um. acho que é interessante, eu sou muito leigo, cara. É porque você deve estar acostumado a falar para a galera do teu público, a galera já conhece, sabe o que é uma câmera. O que é um obturador? Boa pergunta. O obturador seria o. Na própria câmera, deixa eu pegar aqui, não sei se tu vai conseguir ver. Tá vendo esse espelho? Hum. Embaixo dele, tá vendo que não tem nada? Ah, Isso seria tipo uma cortina que ela abre. O obturador é uma cortina na câmera que ela abre para ela ficar. Ela abre e ela recebe a luz. entendi. Seria uma cortina antes do sensor. Entendi. Para a câmera de sensor, né? No analógico seria o filme. Sim. E nisso seria a velocidade, nesse caso, a velocidade do obturador é a quantidade de tempo que ela vai ficar aberta para receber luz. Quanto mais tempo aberto, mais luz vai entrar. Calma, É que tem eu... uma pergunta aqui que eu vou ler para você. Continua teu raciocínio e eu faço a Ah, pergunta tá. já que fizeram aí. Beleza.
Aí, a questão da velocidade, quanto maior o número da velocidade, quanto maior a velocidade, né? Tipo, vamos dizer, se ele for ficar 1 segundo aberto, 30 segundos, isso vai entrar muita luz. Se eu Uhum. ficar 4.000 avos de 1 segundo, 4/1, isso ele vai entrar pouquíssima luz. Né? Quanto maior o tempo aberto, mais luz ele entra. Sendo que, quando ele fica menos tempo aberto, ele congela o movimento. O que seria isso? Tipo, se tu quiser, há uma chuva caindo, se você quiser pegar essa chuva caindo, bem a gota caindo, ou um carro em movimento, e você pausar esse carro, você precisa usar uma velocidade alta. Seria tipo um 2.000, sabe? Uma velocidade de 2.000 Porque barra, senão ele fica barra com 1. aquela sensação de velocidade ainda acontecendo né, aqui. Parece que é um rastro que está acontecendo no carro, por exemplo, né? Isso, para fazer esse rastro, você tem que pegar a câmera e tu vai seguir o carro e tu vai fotografar. O carro vai ficar parado e tudo que está ao redor do carro vai ficar em movimento. Entendi. Não, eu tô te perguntando porque, assim, todas as minhas fotos de Cuba, por exemplo, todas elas, né? Eu tiro a foto do carro e um painel atrás. Então, eu estava em movimento, eu estava dentro de um carro, e eu queria tirar uma foto, né? Na hora que tu clica, que congelasse a imagem e tirasse Sim, aquela imagem. Só que todas elas, o carro que está sempre passando, está sempre deixando um rastro. Então, sim. possivelmente, tem a ver com a velocidade do obturador. É velocidade. Velocidade que influencia no. Se tu vai congelar, vai dar movimento. E Entendi. sendo que quando ela está abaixo, quando ela começa a partir dos 50/1, você começa a precisar de um tripé. Que por natureza, só o clique já faz a câmera se movimentar. Aí fica aquele borrão. Então, tipo, é Uhum. difícil tu tirar uma foto de uma pessoa ou qualquer coisa com esse tempo todo. Normalmente a gente coloca ele muito tempo aberto, tipo 5 segundos aberto, quando vai fotografar, para caso vocês façam uma trilha que tem uma cachoeira e vocês queiram fazer, sabe aquele véu de noiva? Aquele que, Sei. como a água fica caindo, vocês deixam a Uhum. câmera parada e fotografam, tipo, deixando uns 5 segundos aberto, tipo, a velocidade. 5, 2. E com isso, tu vai ter toda aquela leveza da água. Dá. Tu não vai ter tu não vai ter, vai ser como tipo realmente um véu. Entendi. Entendeu? Cara, muito maneiro isso. A Aninha tá te perguntando aqui, assim, qual a diferença na regulagem do ISO para a regulagem do EV, se eu quero clarear uma foto? Então, que no final eu vou explicar depois, antes dessa, quando acabar o diafragma, eu vou explicar a utilização desses três pilares para fazer a fotografia. Então, tipo, se você quer aumentar a sua exposição, você pode aumentar o teu ISO. Sim, quando você aumenta, tu vai aumentar a sua exposição, o teu EF. Sendo que, dependendo do que você queira, isso pode não ser bom. Porque se tu já estiver no limite do seu ISO, talvez não seja uma boa você aumentar o ISO, e sim diminuir a velocidade. Entendeu? Então, Tipo, então se o eu ISO tem uma relação com a velocidade, é isso que você está falando? os, não, os três têm toda uma relação. No final, sabendo os três, você precisa alinhar os três para conseguir uma foto, o resultado que você quer. Uhum. Entendeu? Porque, exemplo, se eu quero congelar um movimento, exemplo, quero tirar foto de um carro passando. Então, eu sei que eu quero uma fotografia com velocidade. Então, eu tenho que todo o diafragma e o ISO, eu tenho que ajustar para essa foto sair numa velocidade boa. Entendi, Entendeu? Isso entendi. se eu posso subir o ISO, tudo bem, mas vamos dizer, já estou no ISO 800, que é o que eu fotografo. 800. Não, não vale a pena eu subir mais o ISO, perdendo qualidade, resolução da minha foto, podendo modificar na velocidade.
Eu, tipo, consigo chegar até 1/60 de velocidade sem precisar de um tripé. Entendeu? Entendi. Entendi, mas. Entendi. Tá, não, beleza. Vamos deixar você dar sequência, porque tem até outra pergunta aqui. É porque eu sou leigo pra caramba, então Não, eu tô tudo bem. cheio. Mas tá ficando claro, eu já entendi que existe uma relação, existe ali os pontos principais, tá? A Julinha Serione tá perguntando aqui. A velocidade tem a ver só com essa questão do congelamento do objeto ou influencia na entrada da luz? Não, então, todos esses três pilares que eu vou falar, ele influencia na luz. Tanto o ISO quanto maior, ele tem mais luz, e o ISO menor tem menos luz. Assim na velocidade, quanto mais tempo, ela entra mais luz. Quanto menor tempo, menos luz. Sendo que cada um tem seu agravante se chegar ao limite. Na questão da velocidade, é a questão do objeto ou em movimento, ou, como ela colocou ali, objeto em movimento ou não. Entendeu? Então, nesse sentido, a velocidade influencia tanto na entrada de luz quanto em congelar ou não o movimento. Mas, alguma pergunta disso? Não. Ah, não, tem aqui, eu acho que a Amanda está perguntando qual é o melhor software para edição. Eu uso o Lightroom. Para fotografia Qual? eu acho melhor. O Lightroom, Desculpa, não escutei. da Adobe também. Porque tem o Photoshop, né? Hum, O Photoshop e tem o Lightroom. Então, Lightroom? isso. Ele é da mesma da Adobe. Sendo que eu prefiro porque ele é voltado para fotografia. E como não manipulo a fotografia de tirar a pessoa ou não, igual no Photoshop, eu não uso Photoshop. Só quando eu tenho que fazer alguma alteração e tal. E eu vou falar do próximo, tudo bem? Do Tá, não, diafragma. beleza. Dois pilares. Qual é o terceiro, Isso. então? O terceiro, eu vou falar do diafragma. Tá? Diafragma seria o diâmetro da lente na questão da abertura. Vou mostrar aqui. Quanto menor o número, ele fica mais aberto. Quanto maior, ele fica mais fechado. Peguei uma lente analógica aqui, que dá para ver bem. Aqui. Isso aqui Ah, seria sim, ela toda aberta. sim. Isso seria um 8 dessa lente. Tá vendo que tá tudo aberto? Aham. Isso, ela entra mais luz. Quando isso aqui é 16, ele fica fechado, ele entra menos luz. Entendeu? Entendi. O que que isso resultaria numa fotografia? Quando eu estou tirando a 1.8, eu consigo ter um fundo muito desfocado. Sabe? Aquelas fotos com profundidade de campo muito pequena. Tipo, que tu tira da pessoa Uhum. e atrás não tem foco nenhum. Isso Uhum. acontece quando tu tira a fotografia com 1.8. Quando você chega ao teu limite ao 16, como eu mostrei, entra menos luz, mas você enxerga o, o cenário todo, porque tem uma profundidade de campo maior. Entendeu? Ainda que perca um pouquinho qualidade para o fundo, né? Porque existe também a questão do foco, né? Ou eu tô falando besteira? Não, então, porque quando você faz isso, o teu foco, que era pequeno, no 8, ele se torna maior. Então, acaba que tudo que vai estar com foco. O teu foco Uhum. aumenta, entendeu? Entendi. Então, tu teria foco em tudo. Aí, seria isso. Isso normalmente a gente usa para colocar aí, quando você for tirar uma foto com diafragma, vendo o diafragma assim, tu tem que pensar se você quer uma foto com uma profundidade de campo, né? Se você quer profundidade de campo maior ou menor. O menor seria um número menor. A Uhum. profundidade de campo maior seria um número maior. Entendeu?
Alguma dúvida disso? Do diafragma? Não, não, na verdade é porque eu tô aqui pensando, inclusive chegou aqui um dos caras lá do clube que tira, pelo menos a que eu tenho visto, né? As melhores fotos, né? Flavinho. Ele tira fotos, assim, dos animais em movimento. E tu vê que Aham, a foto tem muita qualidade e ele consegue tirar fotos de animais exuberantes, assim, pássaros, sabe? É uma coisa sim. realmente fantástica. A gente está até querendo fazer uma, uma mostra cultural, né, das fotografias dele e ele sabe muito. Então, assim, então seja bem-vindo, Flavinho. Esse aqui é um Bem-vindo, assunto que tu Flávio. domina também. Então, os três pilares, na verdade, ele tem relação, que são eles, o ISO, o primeiro que você falou, Isso. né? Que tem a ver com a velocidade, Não, o ISO é sensibilidade. sensibilidade da luz. É a sensibilidade no sensor, nesse caso, na digital. E a velocidade é a velocidade do obturador. A velocidade que ela vai ficar aberta para receber a luz ou não. Entendi. E E, por o último, a abertura diafragma. do diafragma, que tem a ver com Isso, essa questão da profundidade do foco. Tá, uma isso. pergunta de leigo mesmo, assim. Numa câmera digital, aquela que você aperta aqui, ela sai só um pouquinho, aquela lente dela. Ela tá lá 16, ela é 16 vezes. Aquele 16 vezes dela é o quê? Isso é o zoom. Ah, o zoom, é verdade. Isso, 16 vezes é que ela dá o zoom dela 16 vezes lá na proporção dela. Entendi. É o quanto que ela consegue aproximar aquela imagem e afastar a imagem. É o quanto ela consegue isso. Tá. E como é que eu vejo, então, numa câmera? É porque geralmente as câmeras já vêm, geralmente, né? Já está ajustada para o automático, né? Se ela tiver no manual, você consegue influenciar nesses três pilares que você falou, não é isso? É. No manual, para começar a tirar foto, começa a mexer nesses três pontos. O diafragma, a velocidade, que vou pegar aqui minha câmera para mostrar. O ISO não tem como, não vou mostrar aqui porque é na parte interna, é digital. Mas aqui dá para ver um pouco a questão do diafragma. Tá vendo essa numeração? Sim. Essa numeração aqui é o diafragma. Ah, sim. Esse aqui é a velocidade. Essa aqui é onde eu ajusto a velocidade. Aí, para fazer uma foto, tipo, eu até separei aqui, tipo, quem for receber o PDF depois, algumas coisas, tipo, para você até saber quando for tirar foto, tipo, perguntas para se fazer quando for tirar uma foto. Para você saber qual é a sua principal. Por exemplo, tu vai fotografar uma pessoa. Legal de fotografar uma pessoa é com uma profundidade de campo menor, né? Tipo, fica mais bonito, uma pessoa com fundo desfocado, né? Hum, Tu vai fotografar, como tu falou do Flávio, que vai fotografar pássaro. O pássaro está em movimento, né? Pelo menos quando está no ar. Ele está em hum. movimento. Então, o objetivo dele é se concentrar na velocidade. E como está no céu, não importa muito a questão do diafragma, na questão que a profundidade de campo, né? Então, acontece que o acontece que quando você for fotografar, você tem que se fazer essas perguntas, tem que chegar e fazer, tipo, eu quero uma fotografia com profundidade de campo grande ou pequena, eu quero congelar ou dar movimento, ou vai ser tipo uma fotografia completamente tipo não sem problema de profundidade de campo, ou uma fotografia com que não vai estar tipo um objeto, que tanto faz, porque como ele não está em movimento, se tu colocar no tripé, se você colocar velocidade alta ou baixa, aquilo não vai ter variação, já que está parado. Uhum. Mas a questão, aí tu pode mexer no ISO para você ganhar ou não luminância. Então, o que eu quero falar com isso é que tipo, quando tu encontrar um ponto, qual tu queira fazer, os dois outros pilares você tem que ajustar para ficar uma fotografia de iluminação padrão.
entendeu? Não muito escura, não muito claro, que normalmente vem, entendeu? Uhum. É, a gente tem Então, muito isso, assim, dentro da floresta, geralmente, né, pouca luminosidade. Por exemplo, uma sim. cachoeira bem, né, com pouca incidência de luz solar. Aí a gente quer Uhum. fazer uma foto. Tem uma porrada de foto assim, tipo, fica extremamente escura, sabe? Sim. Então, para fazer isso, eu tenho que abrir mais para ela captar mais luminosidade, né? Coloco ela mais lenta, não é isso? Nesse caso, você pode ganhar, você pode deixar ela subir o ISO, né? Subir o ISO para ganhar mais luz. Pode abrir mais o diafragma. Pode chegar normalmente alguns celulares chegam a 2, diafragma 2, que é um aberto. E a velocidade você pode chegar normalmente a, até 1,60, 1,50, sem precisar do tripé. Então, tipo, a foto vai ficar boa, vai ficar estável, entendeu? Entendi. Então é por isso, caralho, olha que caralho a parada quando a gente começa a entender. Eu achava que os caras que ficavam, por exemplo, jogo de futebol no Maracanã, vários fotógrafos ali atrás, e os caras tudo com um pedestalzinho. O que que eu achava? Pô, os caras são preguiçosos para não ficarem, né, o tempo inteiro assim, ou a maioria do tempo assim. Eu achava que o cara usava o tripé por conta de para não cansar o braço. E na verdade tem a Não, ver com a estabilização da câmera, com a velocidade que o jogador sim, que ele tem que capturar a foto, já que o jogador tá vindo correndo, tá em movimento. está em movimento. Nossa. Então, mas ali, pelo jogador estar em movimento, na verdade, ele usa o tripé, é mais também porque, como está numa zoom, qualquer mexidinha, você vai perder muito fácil a pessoa que tu está fotografando, Uhum. entendeu? Então você perde, tipo, vai perder muito fácil. Se tu tiver numa zoom daquele tamanho, além de pesada, tu também, tipo, qualquer ventinho que bater, tu vai perder aquele. Então, tipo, aquele tripé é bem essencial ali. Uhum. Entendi. Então, Tá. aí foi isso. Se alguém tiver uma dúvida sobre os três pilares, se tu tiver, Não, acho que dúvidas em relação conceitualmente dos três pilares, não, mas assim, eu tenho uma porrada de dúvida aqui se tu tiver. não, você vai. Não, é porque assim, Ó, isso também, aí eu queria ver, já que a gente tem tempo, né? Eu vou esperar. Se alguém colocar aí, pode, gente, fiquem à vontade, tá? Podem perguntar pro Lucas o que vocês quiserem. Cara, geralmente quando eu viajo, assim, eu vejo muito japonês e chinês, cara, com umas câmeras bem gigantes, assim, aham. bem poderosas, de lente. Como é que você, qual a escolha que o cara pode fazer em relação à potência da câmera, né, a capacidade dessa câmera? Como é que eu escolho? Um cara leigo, né? O que que eu procuro primeiro numa câmera para falar, não, isso daqui é uma câmera boa ou não é uma câmera boa? Então, eu acho que nessa questão, para mim, a lente é muito mais importante do que propriamente a câmera, né? Então, dependendo do que pretende fazer, tipo, no meu caso, eu gosto de fotografia de paisagem. Então, para mim, eu prefiro uma lente mais aberta. Então, então você investir numa lente, eu acho muito mais essencial do que propriamente numa câmera, Uhum, entendeu? Depende. Porque normalmente a lente que vem no kit das câmeras iniciais é uma lente com diafragma 4. Então, normalmente, quando tu vai fotografar à noite, tu vai ter que aumentar o ISO, abaixar a velocidade. Então, tu nunca vai conseguir ter uma fotografia com uma qualidade alta à noite, entendeu? E às uhum. vezes tu pode ter uma câmera foda, mas não vai te entregar, entendeu? Eu até tava com essa questão, tipo, eu troquei a minha câmera, né? Eu troquei tudo para pegar uma câmerazinha, tipo, de bolso, pequeno, porque eu acho que com hoje em dia, todo mundo, tipo, tendo câmeras ótimas no celular e tal, eu via que quase eu não andava com a minha por ser um trambolho, até mesmo acho que quando vocês forem fazer uma escalada, até é difícil, né, levar tudo.
levar um kit de fotografia. Ah, sim, muito. Hoje, quando a gente vai fazer uma escalada, a gente tem optado muito pelo. Eu opto pela GoPro, né? É, Que nem é o foco aqui, mas é porque ela vai acoplada ao capacete, ela pode sim. molhar, então, assim, tipo, né? Eu tenho uma certa proteção com ela. E celular, que era isso, assim, quando a gente acabar a falar aqui sobre as partes conceituais, se tu puder dar uns betas também de celular, né? Acho que seria interessante. Beleza. O Lázaro está perguntando aqui: eu consigo diminuir bem o ruído na pós? Eu acho que eu entendi o que é o ruído, né? O ruído seria um pouquinho da perda de qualidade, não é isso? Ou não? O ruído, para quem quiser testar, pegar o celular e depois, quando acabar, e tirar uma fotografia agora lá fora, à noite. Tu vai ver que no preto vai ficar muito ruído. E isso seria, tipo, você colocando sua sensibilidade ao máximo, sabe? Você perde definição. Uhum. Mas sim, tem como tu recuperar um pouco na pós. No Photoshop tem um plugin lá que tu consegue tirar. Dependendo, você consegue reduzir bem. Mas no Photoshop dá. Esse ruído que a gente está falando, então, na verdade, é a composição das cores que a imagem vai te mostrar. Que ele vai ficar Na muito verdade, distorcida, digamos assim. o ruído seria mais ou menos quase você conseguir ver aquele conjunto de pixels ali. Mesmo que tu não consiga ver ali olhando, mas quando tu tá conseguindo, tu vai conseguir ver eles estourando ali. Entendeu? Entendi. Porque Entendi. hum? Não, entendi. E o Lázaro tá perguntando, né? Eu consigo diminuir bem o ruído na pós? Na Sim, pós, o que na pós? Depois de ter tirado a na, foto? isso, no Photoshop. No Photoshop tem como. Ah, sim, no Photoshop. Para mim No tava. Photoshop. No Entendi. Photoshop tu consegue tirar bem. Maneiro. E aí tem essas questões, eu também ia falar sobre. Tem a questão de um pouco mais, que eu não ia falar, mas eu vou comentar rápido, sobre o white balance. O white balance tipo, é uma coisa mais para você encontrar o branco ideal, o branco branco, né? Porque normalmente se tu colocar na temperatura de cor errada, ou a fotografia fica mais puxada para o amarelo ou azul, sabe? Já viu isso? Não, depois eu posso até te mostrar. Mas o white balance é para encontrar o balanço de branco certinho, entendeu? O branco real. Sendo que na câmera digital a gente ajusta isso. Eu gosto de deixar no automático porque, como eu fotografo em RAW e não JPEG, tanto faz qual temperatura de cor que vai ficar. Porque a fotografia em RAW sempre vai vir com, com padrão de cor, vai vir um padrão e uma gama muito, vai vir com uma gama que eu consigo mexer nela muito bem sem precisar predefinir a temperatura antes. Eu consigo fazer isso no programa de edição depois, entendeu? Então, Entendi. tipo, o white balance eu acho que para quem vai fotografar em RAW é meio que tipo desnecessário ficar mexendo. Eu gosto particularmente de deixar no automático. Uhum. Tá, assim, pensando que tu falou buscando as cores, né? Principalmente o branco. É porque, assim, quando a gente faz excursões que a gente vai para neve, por exemplo, isso que você falou, essa ferramenta, essa parte, ela tem algum diferencial de você ajustar? Se é importante você ajustar ela para foto? Para quem vai para quem vai fotografar em JPEG, sim. Para quem vai fotografar em RAW, não. Porque em JPEG, por exemplo, quando tu vai fotografar a luz de vela, né? Fica aquele bem amarelo. Se tu errar o white balance no JPEG, aquele amarelo vai ficar um amarelo falso, sabe? Então você Entendi. tem que achar exatamente o white balance certinho daquela cor da vela, né? Aí seria isso. Para quem vai fotografar em JPEG, é bom mexer. Aí eu pergunto qual pode ser a Entendi. referência da...
O Douglas está perguntando aqui para você, Douglas Cajueiro, qual pode ser a aparência da foto com balanço de branco errado? Isso vai interferir total nas cores da fotografia. Exemplo, se eu fizer alguma coisa errada, se eu mexer na temperatura de cor agora da sua parede que é branca, ela vai deixar de ser branca, vai virar ou azul ou amarela. Com isso, a luz que está batendo no seu rosto, que já é amarela, ou vai ficar mais amarela ainda, ou se eu for jogar o azul, vai chegando quase perto do branco, né? Ou pode passar demais. Então as cores deixam de ser reais, entendeu? E Entendi. começa a entrar numa outra cor errada, né? Legal, legal. Show. Bom, deixa as Eu vou... perguntas irem pipocando aqui. Tá. Beleza, Luquinhas. Para nós, assim, é isso, assim, ó. Ah lá, o Lázaro está perguntando. Para uma foto em PB deve ser preto e branco, né? O Isso. balanço influencia? Não. O balanço. Porque... não, o Que que... balanço de branco não... O balanço de branco seria o white balance. É o que Ah, tá. estava Por, falando. por isso white balance, é. Isso. Mas não iria influenciar, porque até mesmo na fotografia PB, tu tiraria total a saturação. Quando tu vai editar uma fotografia colorida para PB, tu pode tirar a saturação dela que ela vai ficar PB. Então, qual for o white balance dela não vai alterar a imagem. Altera se você for mexer depois. Tipo, depois de feito, se você for mexer na edição, aí vai alterar, mas para fotografar não mudei nada. Entendi. Bacana. Luquinhas, o que que tu pode dar pra gente de dica? Que assim, é isso, sabe? Que a gente já vai com muito equipamento pesado, Sim, né? E geralmente a gente não leva, porque eu acho que eu sou muito leigo e deu para entender, né? Eu só talvez precisaria depois pegar contigo assim, exatamente na minha câmera, onde que eu regulo isso, regulo aquilo, sim, tiro a foto para ver se tá legal e consigo ajustar um melhor conjunto, né? Que essa foto fique melhor, assim, fique, sim. né? Mas assim, que dica que tu poderia dar para a gente fazendo, por exemplo, geralmente a gente não leva uma câmera digital profissional, a gente leva hoje muito mais o celular. Qual dica que você Ah, pode dar para a gente hoje de celular, assim, de repente, uma marca que tem uma câmera boa, como manipular isso? uma, desculpa, não entendi. Uma marca que tem uma câmera. Ah, tá, uma marca de celular. Entendi. Isso. Que é do iPhone é uma Mas merda. particularmente eu gosto. Do iPhone, da câmera do iPhone? É porque o que acontece? Eu não gosto da Samsung. Eu acho muito saturada a fotografia da Samsung. Mas isso é uma coisa. Eu acho saturada demais. Mas pelo que eu vejo, é um pouco que hoje em dia a galera gosta, né, de fotografia mais saturada. Então, Essa saturação seria mais realçada, as, as cores, a imagem ela fica mais realçada, é isso? ela seria mais. As cores ficariam mais vivas. Mais vivas, é. Tanto que se perder um pouco a mão, ficam vivas até demais. Ficam, Uhum, tipo, muito, muito chamativas. Entendeu? entendi. Mas Tipo, por que tu, eu quando eu comparo o meu celular com outro de outra pessoa, Samsung principalmente, cara, eu vejo que então essa saturação traz qualidade. Depois que tu bate a foto, tu compara de uma foto de um celular com a do outro, tipo, cara, a do outro celular tá muito melhor. não, então, no Samsung, eu acho que o resultado que entrega na, na hora, a Samsung, o resultado que ela faz é melhor do que, talvez, é mais bonito para se ver do que o da Apple, do iPhone. Sendo que, para editar, eu prefiro editar uma fotografia menos saturada do que uma fotografia já muito saturada, entendeu? Entendi. Então, para editar, eu prefiro editar uma fotografia do iPhone. Que digamos que ela Mas tá realmente, mais. É porque digamos que ela então tá mais clean, digamos assim.
fica mais fácil até de você manipular ela, é isso? Sim, sim. Entendi. Porque no da Samsung já tá, pelo menos isso, pelo que eu vejo, né? Não sei, tipo, igual ali, meu irmão falou aqui da Samsung, que tem o modo Pro. Aí já começa a ser diferente, já não é uma fotografia automática do iPhone, né? Da Samsung, né? É uma fotografia que já se prepara. Mas de celular, sim, os celulares que eu vi que tem umas câmeras legais, a Samsung, né? Tem umas câmeras legais. A Xiaomi está vindo com umas câmeras interessantes, né? Eu vejo tem um amigo que tem, ele até comentou aqui, a Xiaomi com um coraçãozinho. Uhum. E as fotografias ficam legais, ficam bem interessantes. Entendeu? E tem os outros Mane... celulares que já começam a ser um investimento bem alto, né? Tipo, pelo que eu vi, tem acho que é um Huawei, alguma coisa assim, esse celular, que ele é com Uhum. uma parceria. Eu não sei, acho que é uma parceria da Leica, entendeu? É uma parceria da Leica. Então você vai pegar uma câmera no celular que eu acredito que seja muito boa, sabe? Porque é uma marca que fabrica câmera fotográfica top de linha. Então, só que o celular também é muito mais caro. Mas para quem quer uma câmera boa de bolso, acho que vale. Sim. Ó, Sim. o Lázaro comentou aqui que o S9 tem um modo Pro que faz em RAW. Então vale a pena. Então ela deixa de ser saturada, sabe? Aquela que eu te falei. Uhum. Então ela fica melhor para ser. Entendi. Acredito, Entendi. acredito que Não, fique uma boa foto. deu para entender. Eu também já ouvi esse Xiaomi aí, Xiaomi. Ah, Alguns amigos que entendem muito de tecnologia não é o primeiro que me fala que é um bom telefone, não. Assim, outras pessoas já me relataram isso. Eu, eu não sei, nunca vi, nem testei, mas só ouvi. Então, não só a câmera é boa, mas parece que o aparelho em si também é muito bom. eu A também tecnologia dele. escutei. Sim. Meu pai tem, eu tenho amigos que têm e eles curtem. Falam super bem. Entendi. O Abraão está perguntando aqui: tem como fazer ajustes para minimizar isso no Samsung? Isso que a gente estava falando era aquela coisa da cor ficar muito viva no Samsung, Sim. né? Pelo que o Lázaro respondeu aqui, que a linha S do Samsung tem o modo Pro. Aí você começa a ajustar no celular como se fosse uma câmera. E isso eu acho muito legal da Samsung, que você consegue ajustar a tua câmera como se fosse uma câmera normal, né? Uma câmera fotográfica mesmo. No Uhum. iPhone não, no iPhone seria pega, tu tira e tu não tem como ajustar nada. A não ser que baixe um aplicativo. Mas é Tá, isso. legal, show. Bom, claridade acho que só dá, por exemplo, pelo menos no iPhone, né? Só dá para tu trabalhar a claridade dando apertando aqui onde tu quer dar meio que, dar uma Pra mim, clareada na pessoa. Aí tu aperta aqui no meio da tela, ele dá uma realçada que traz mais luz. Isso tem a ver com o que daqueles três pilares? então, por ser o iPhone e não ter o modo manual, que não dá para ver, ele está ganhando de alguma forma essa luz. Ou ele pode estar aumentando o ISO, ou abaixando a velocidade, ou abrindo mais o diafragma. Não, não consigo saber olhando ali para ela. E ainda mais que como o sensor da câmera do celular é bem pequeno, a profundidade de campo também não vai ser tão visível assim. Mas ali no iPhone eu acredito que eles compensem isso no modo realmente automático. Não tem como saber qual que ele está mexendo. Entendi. Ele pode automaticamente, ele vai alterar, Eles- de repente, inclusive até os três, né? Porque é tudo e automático. acho o novo balanço, é. Entendi. Por balanço, entendi. Maneiro. Tá, temos então. Tem mais algo de celular que dê pra. Cara, porque eu tô te falando isso, que assim, eu tenho GoPro, hoje quase não uso GoPro. Realmente, o que é usual, o que tá à mão sempre, é o celular, assim. E eu preciso, né? Muito, acho que eu não, acho que todo mundo aqui. É, acaba utilizando mais o celular e, né? Sim. De repente a gente, na hora de comprar um novo celular,
talvez faria essa mediação entre a tecnologia e a qualidade da câmera que esse telefone traz, né? Então, você já falou que essa linha que o Lázaro está falando aí, ó, no Pro do Samsung 9, tem ISO até 800, velocidade, white balance, diagrama não. Diagrama é isso mesmo ou diafragma? Não, diafragma. Deve ter sido Deve ter saído errado, do corretor. E foco, tudo isso ajustado. Você já pegou uma dessas, S9, por exemplo, para ver se tem uma diferença muito grotesca? Você balancear essa foto, você poder mexer manualmente ou você deixar ela ajustar automaticamente. Existe uma diferença legal que tu possa... Sim, eu conheço muito pelas fotos que o meu irmão me manda, né? Porque eu mesmo nunca fotografei no modo Pro, mas pelo que ele me manda, as fotografias ficam bem maneiras, ficam tipo, dá para trabalhar legal como se fosse. Ele faz coisas que a câmera no modo automático não entende. Porque o lance de você fazer no modo manual é que você pode reproduzir a sua ideia. No modo automático, ela vai te dar uma fotografia padrão. O que ela acha? Às vezes tu quer uma fotografia mais escura, uma fotografia mais clara, ou tu quer um rastro. E às vezes tua câmera no modo automático não vai entender isso. Entendi. No modo, né, pelo menos as fotos que meu irmão já fez de céu e tal, ficaram bem maneiras. Não tem como tu fotografar o céu no modo automático. Entendi. Então, É porque tudo estourado. ele não entende o que você quer de fato capturar naquela imagem, né? Ele vai subentender que ele quer a melhor relação entre os três eixos que você falou, entre os três pilares. Ele vai te entregar uma foto, mas talvez não seja essa foto que você queira. Entendi. Entendeu? Entendi, Aí, cara, muito maneiro. eu ia falar também de composições. Eu peguei algumas mas aí nessa questão de composições servem para qualquer tipo de imagem, tanto de câmera, de celular, o GoPro, Uhum. né? Eu peguei algumas que tem uma relação com, eu acredito que quem está fotografando paisagem, que é o caso de vocês, acho que vai curtir. Entendi. Primeiro, Deixa eu tentar tirar o comentário aqui, que aí eu acho que... Aqui, ó, desativar perguntas. Que aí acho que as pessoas vão te ver, vão conseguir ver melhor. tá. Não, vai, as pessoas não vão falar mais, eu acho. Eu não sei como tira as perguntas daqui. Não, tudo bem. Desativei. Vai, toca aí. Boa. Eu peguei uma principal e é tipo muito usada, é a regra dos terços. Não sei se Regra você já dos escutou. terços? Dos terços. Ah. Né? Normalmente, alguns celulares você já coloca essa gradezinha. Ela é assim, ó. Tô ligado. Vem mais... Ah, sim, então era isso que eu tava imaginando mesmo. Tá muito claro, né? Aqui, tá Não, vendo? tá dando pra ver. Tá dando, assim tá ótimo. Tá vendo? Então, isso seria a regra dos terços. Isso normalmente a gente usa numa paisagem. Pela questão na paisagem, porque ela tem os 4 pontos, né? Ela tem os 4 pontos, onde que normalmente, quando a gente vai fotografar, a gente coloca o ponto principal, o foco da pessoa, o que a pessoa quer fotografar. Não normalmente a gente coloca no meio. A gente coloca em algum ponto de interseção desses. Entendeu? Legal. Você vai fotografar um bicho, sei lá, um leão que está sentado. Em vez de você colocar ele no meio da foto, você coloca ele em um ponto de interseção. E você daria um respiro para o outro lado. Você daria mais espaço para o outro lado. Uhum. Isso seria uma fotografia utilizando a regra dos terços, sabe? Tá aqui, ó, Sim, vamos dizer. entendi. Tu colocar ele aqui, ó. Uhum. Utilizar sempre a regra dos terços.
Ou outra coisa que você vai utilizar quando vai fotografar o horizonte, tu vai fotografar um mar e tal. Ele tem duas linhas horizontais, né? Essa regra dos terços. Uhum. Para colocar o mar, ou o horizonte lá, que seja, é sempre nessa linha. Em cima da linha. O mar sempre tem que estar em cima. Uhum. Tem Tá? diferença de ser a linha de cima ou a linha de baixo, não? Não, não. Mas ele sempre tem que estar dividido. Ou o mar, ou ele ocupa um terço da foto, ou dois terços da foto. Entendeu? Então, mas Você isso que vai tem a ver, escolher então. isso na hora. Entendi. Mas então isso tem a ver só com questão de te ajudar a posicionar, a enquadrar aquilo. Digamos assim, Isso. não tem a ver com aqui vai ter mais luminosidade, embaixo Não, menos, não, não. não. Isso é questão de você ter uma fotografia com umas regras básicas assim, entendeu? Tem Não a ver com a colocar. dimensão da imagem, né? Até melhor, tipo, não querer, mas são essas fotografias que chamam atenção, entendeu? Porque se for parar para ver, quando a fotografia tá no. Ou, quando o horizonte está no olho, está na mesma altura da pessoa, entendeu? Ou quando a fotografia está tipo, o horizonte está bem no meio da foto, como se a foto fosse dividida em duas partes, sendo que isso não é meio que a forma certa, não muito meio que a forma muito legal de se ficar se vendo, sabe? Tipo, tu Uhum. passa, tu acha bonito, pode até achar bonita a foto, mas não é muita foto que vai te fazer olhar com os outros olhos, entendeu? Entendi. Então Bacana. isso seria para vocês que estão lá na escalada que vocês sempre vão ter o horizonte, é legal isso, entendeu? Tipo, para vocês alinharem bem o horizonte nesses pontos. Isso tem no celular, isso pelo menos não sei nos outros, mas no iPhone tu ativa isso e fica automaticamente lá na tela, essa Ah, tá. regra. Vou até fazer isso, depois tu me ensina como é que faz, que eu vou ativar esse negócio aí. Eu te mando depois. Tá. Eu costumo Aí, muito tirar a foto meio que assim, ó, achando que tá retinho. Quando eu bato a foto que eu tiro, a foto no fundo tá meio torta, tá ligado? então, isso aí seria já a composição horizontal e vertical. Que é tipo, sempre quando você for fazer uma fotografia, para deixar no nível certo, sabe? Tipo, Uhum. na questão, quando vai fotografar o horizonte precisa estar ele precisa estar com perpendicular, a linha tem que estar certinha. Uhum. Até mesmo quando você for fotografar em vertical, também ela precisa estar, o traçado vertical ela precisa estar certo. Quando Sim, começa a estar o desnível, tá assim, começa a ser uma fotografia que tu já aponta essa, já começa a reparar esses erros. sim, Entendeu? sim. Não, esse dimensionamento é bem interessante, bacana, maneiro. E tem o. Só um segundo, tá passando a ambulância. E também tem esses dois que eu acho legais, que já começa a ser um. Não, vou falar esse por último, vou falar do diagonal. Também, de diagonal também fica bem legal. O quê? Fotografar em diagonal? E, tipo assim, porque quando você. Tu tem que acertar as linhas quando tu tá tu tem que acertar a horizontal e a vertical, né? Uhum. Beleza. Mas quando você vai fotografar em diagonal, tipo num prédio, vamos dizer, tu vai fotografar um prédio, em vez de você estar no meio, você vai estar numa diagonal dela, como se estivesse olhando para outra diagonal. Uhum. E nisso você fotografar para causar uma outra perspectiva. Quando você faz isso, por natureza, por uma certa distorção, essa linha não vai estar reta, ela vai estar assim, sabe? Ela, por Uhum. natureza, já vai estar assim pelo seu ângulo, Uhum. entendeu? Isso também é legal, tu consegue fazer essas coisas diagonais com a natureza, sabe? Usar as linhas das árvores, usar isso como ponto de referência. Até mesmo ponto de fuga. Tu tá ligado no ponto de fuga? Ponto de fuga. Pra mim, ponto de fuga é escada de emergência. Seria tipo um ponto lá no horizonte, onde que todas as linhas e tal se encontram nela, causando realmente
como se fosse causando essa perspectiva. Tu tá aqui como se tudo estivesse indo para lá, sabe? Tipo, tu vendo um túnel, tu vê essas coisas, quando tu vê tudo aquilo aberto, vai vendo, fica pequenininho o túnel. Uhum. Isso seria o ponto de fuga, entendeu? E Entendi. isso você encontra na natureza. Tu encontra, tipo, tu vai fotografar numa estrada, qualquer coisa, tu consegue fazer esse ponto de fuga na rua, sabe? No próprio asfalto, várias brincadeiras assim. Legal. E, e a outra que eu acho tipo, legal para vocês, mas é um pouco mais artística e tal, é o equilíbrio de simetria e o assimétrico. Que, o simétrico seria quando tu tem uma fotografia como se você fosse dividir ela no meio, assim, e você tivesse dois lados iguais. Mas Uhum. na fotografia não precisa ser realmente iguais, mas sim com o mesmo peso, vamos dizer. Se você tem uma árvore de um lado esquerdo, vamos dizer, tu tem uma árvore e essa árvore, ela tá pela sua distância, tal, ela tá num tamanho e oposta a ela está um sol, você está criando, tipo, as duas estão no mesmo tamanho, na mesma relação. Você está criando uma simetria na foto. Uma Uhum. simetria na foto. A foto, ela tem total os dois lados se parecem, sabe? Isso é Uhum. legal quando tem para causar isso. E também tem a questão, a da assimetria é quando você vai fotografar, tipo, tu vê muito na natureza, quando tu tem uma árvore, logo no primeiro plano, uma árvore grandona, ou montanha lá para vocês, e lá no final tem umas pequenininhas, entendeu? Essa, essa relação, ela é muito legal de fazer, entendeu? Sim, isso é muito comum Aí, quando a gente chega no cume, né? No cume, dependendo, por exemplo, a gente vai para um lugar, Três Picos, que a gente fica muito dentro da montanha, uma montanha muito imponente, e ela é muito alta. Então é muito aham, legal quando a gente tira uma foto de cima dela, que as montanhas mais próximas estão realmente aqui é, maiores, né? E as que sim, estão mais no fundo, elas vão ficando cada vez menores. Inclusive, tu olha e fala assim, aquela de lá é a montanha tá, que a gente conhece. Olhando daquela vista, óbvio, parece que é uma montanha pequenininha, né? sim, Mas quando a gente conhecendo a montanha, sabe que é uma montanha extremamente imponente. E realmente, todas as fotos assimétricas de cume de sim, montanha, ela dá um visual bacana mesmo, ela dá um visual legal. sim. E É às bem, vezes também bem eu não legal. sabia o porquê, mas acho que é então por questão da simetria, né? Sim, ela vai te dar sempre essa sensação do grande aqui, pequeno lá atrás, sabe? É bem, bem interessante mesmo esse estilo, assim, quando tu consegue usar. Maneiro. E o diagonal também serve muito pra gente, né? Que a gente às vezes está escalando, vai tirar uma foto meio que pendurado, meio Sim. desconexo e tal. Bom, Luquinhas, avisou aqui que vai cair em 1h50. Tem mais alguma coisa legal que você queira falar pra gente? Se não, pode se despedir aí. Não, eu acho que eu separei os outros. Acho que quando tu mandar o PDF, talvez lá no teu grupo, se alguém tiver alguma dúvida, eu posso tirar depois, tá no privado. Mas seria isso mesmo que eu queria falar. Ah, bacana. Cara, quero muito te agradecer. Primeiro que eu sempre tive vontade de ouvir disso, já te perguntei isso inúmeras vezes. Sei. Agradecer teu tempo, tua disponibilidade, foi super bacana. Tu deixou bem claro ali, para um leigo, né? O que seriam esses três pilares, como é que a gente compõe isso. Quero te agradecer e já deixar a dica aqui pro pessoal, né? Tá aí no Instagram como Lucas Israel Fotografia, que é um Instagram que o Lucas alimenta lá com as fotos, com as vivências dele de trabalho, né? Como a gente falou no início da live, o Lucas é formado em fotografia pela Estácio de Sá e hoje ele trabalha, né, como assistente de câmera e fotografia também de séries, né, Sim. de filmes, né? Tu faz uma série de coisas, né, Isso. Luquinha? Isso mesmo. Muito bem. Gente, ficou alguma Obrigado. dúvida aí? Se ficou, depois quem quiser pode procurar a gente. Vou passar o PDF lá no grupo agora. Só pedir para a gente no direct também que eu passo o PDF que o Lucas Eu posso mandou passar. para mim, tá? Ou diretamente para ele. E mais uma vez, Luquinhas,
Muito obrigado aí Obrigado, pela Alex. essa aula de fotografia para ajudar aí esses leigos aí a aprenderem a fazer alguma coisa. Valeu? Obrigado pelo convite, Alex. Obrigadão. Valeu, tamo junto. Obrigado aí, cara. Tchau, Valeu, tchau. tchau, tchau.